Tem uma história muito legal de Gandhi que lembra a gente como é viver na nossa verdade, como é a gente falar aquilo que a gente faz. Então, uma vez, uma mãe chegou com seu filho para Gandhi e disse: Gandhi, por favor, fala para o meu filho parar de comer doce. Gandhi olhou para aquela situação e falou assim: volte daqui a um mês. Quando foi daqui a um mês, a mãe volta lá com seu filho, ele ora para o filho, né, da senhora e diz assim: por favor, pare de comer doce. Aí a mãe fica muito curiosa, né? Tipo, por que você não falou isso, né? Se fosse só para falar isso, por que você não falou isso há um mês atrás? E aí ele disse, né, com toda a sua sabedoria, porque eu precisava saber se eu era capaz. Então olha como a pessoa que assume a responsabilidade daquilo que fala, né? Uma pessoa que vive a sua verdade, né? Que aquilo que ela fala tem que ser congruente com aquilo que ela pratica. Então, às vezes, né, a gente tem pessoas que a gente ama e a gente dá um conselho carinhoso, porque a gente realmente acredita que aquilo vai ser importante para a pessoa, vai ajudar ela a melhorar. Como, por exemplo, né, às vezes você tem um amigo, uma amiga, um parceiro, uma parceira que é impaciente, muito irritado, esquentado, e você vira e fala assim: puxa, se de repente você tivesse um pouquinho mais de paciência, né, não reagisse tanto às coisas, parasse um pouquinho, respirasse e agisse conscientemente, para não se arrepender das coisas que fala, de repente deixaria de ter brigado com as pessoas, né, arrumado briga no trânsito. E às vezes a gente dá aquele conselho com todo o nosso coração. Mas será que a gente, quando a gente está irritado, meio estressada, a gente para trazer essa paciência também, que a gente acha tão importante? Ou às vezes alguém fala que está meio sedentário, sedentária, está com dor no corpo e você fala assim: puxa, faz um pouco de atividade física, movimenta o seu corpo, anda, alonga, né? Algo que tire o seu corpo do sedentarismo, vai te fazer muito bem para o seu corpo, para a sua mente, para a sua autoestima. E de repente, será que a gente faz isso? A gente está se exercitando? Então, Gandhi, vamos lembrar de Gandhi, né? Antes da gente falar, a gente também pensar: será que eu estou fazendo isso? E se por acaso a gente falar e depois notar que a gente não faz aquilo, vamos pegar o nosso próprio conselho para a gente e começar a praticar aquilo que é importante. Até porque, olha só que legal, se alguém está falando que está impaciente, né? Você chega e fala assim: poxa, seja mais paciente, sabe por quê? Olha só, eu estou trabalhando isso em mim, eu era uma pessoa muito impaciente. A partir do momento que eu comecei a ficar mais paciente, tudo ficou mais leve, eu comecei a evitar brigas desnecessárias, desentendimentos desnecessários, comecei a ficar menos estressada, comecei até a dormir melhor, né? Porque estava ali mais relaxada. Olha que gostoso. Então você vai trazer, né, através do seu próprio exemplo, olha a propriedade de você falar isso. E a possibilidade de você tocar a pessoa, né, que você tanto quer bem, é muito maior, porque ela entende que você fez a sua parte, que você viveu isso. E tem mais, né? Às vezes a gente não precisa nem falar nada para ninguém. Tem muito mais pessoas do que a gente imagina observando a gente, às vezes até da nossa casa, às vezes filhos, pais com quem a gente mora, ou amigos, ou pessoas da redondeza que a gente mora, ou às vezes até a gente indo no supermercado. Enfim, basta a gente estar vivendo, né? A gente está sendo observado de uma ou outra forma. E a gente pode ser exemplo para essas pessoas, né? Enquanto, sei lá, alguém vem e quer brigar com a gente do nada, a gente, sabe, consegue conduzir aquilo de uma forma mais harmônica, né? Através do amor. Pensa alguém olhando isso: puxa, olha que gostoso, né? Olha que exemplo legal. A gente pode ser inspirações para as outras pessoas. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? Apenas o nosso comportamento, ele já demonstra, né, o que está ali dentro da gente. Isso é muito, mas muito legal. Então, queria trazer hoje esse exemplo de Gandhi para a gente começar a trazer mais para a nossa vida aquilo que a gente acha que é importante, né? E às vezes a gente entende o que é importante quando a gente fala para o outro ali. Então, refletir também: será que eu estou fazendo aquilo que eu falo que pode fazer bem para o outro? E a gente traz, isso é uma excelente forma da gente poder ser mais íntegro na nossa vida, da gente poder se conhecer, inclusive, através daquilo que a gente fala, né? Deixa eu validar isso: eu estou fazendo isso na minha vida, eu pratico isso que eu tanto digo que é bom para as pessoas. Ok? Espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje e que você pense aí, reflita na sua vida. Se você gostou, fez alguma reflexão, comenta aqui, eu vou amar saber a sua opinião. Um grande abraço.